Terminamos a leitura de Of Darkness and Light, segundo livro da série The Boon and the Broken, de Ryan Cahill. Que jornada intensa e cheia de emoções. Colisão. Agora, vamos mergulhar no universo do spin-off The Exile, uma nova história que promete expandir ainda mais esse incrível mundo de fantasia. Espadas cruzadas, livros. Vem com a gente nessa nova aventura. Deixe nos comentários o que você achou do livro anterior e o que espera encontrar em The Exile. Parte 1. Skifel, Valtara. Ano 3068, após a perdição. Dany inclinou-se para frente, apoiando os braços na borda lisa da pedra. O vento frio percorreu sua pele exposta enquanto ele contemplava um céu repleto de viverne. O bater de asas se misturava ao assobio do ar enquanto as criaturas majestosas sobrevoavam a fortaleza de Redstone e desciam o penhasco, girando e contorcendo-se sem esforço. Ao longe, o brilho residual do sol poente desaparecia no horizonte, cintilando nas escamas polidas dos viverne e tingindo o oceano Antigan com um profundo tom alaranjado. Desviando o olhar da cena, Dany olhou para sua irmãzinha, Alina, que estava sentada na beirada do telhado, com os pés balançando, os olhos arregalados e a mandíbula entreaberta. Ela brincava distraidamente com o pingente de safira que pendia de seu pescoço. Um dia serei eu, disse Alina, sem desviar o olhar dos viverne. Serei uma cavaleira de viver, assim como a mamãe. Você também será, Mera. Dany desviou o olhar para Mera, que estava do outro lado de Alina, com um largo sorriso no rosto e a mão agarrada às costas das vestes de Alina. As laterais da cabeça de Mera estavam raspadas, seus longos cabelos castanhos presos em uma trança, e seus olhos azuis brilhavam à luz incandescente do sol poente. Ela era linda, embora nunca gostasse quando ele a chamava assim. Mas isso não o impedia de pensar o mesmo. Após alguns instantes, Mera ergueu o olhar, cruzando o olhar com o de Dany, e seu sorriso se transformou em riso. O quê? Alina virou a cabeça de um lado para o outro entre Mera e Dany, um toque de irritação surgindo em sua voz. Por que vocês estão rindo? O que tem de engraçado? Dany conteve o riso ao ver a carranca estampada no rosto da irmãzinha. Ela podia ter vivido apenas 12 verões, mas tinha a ferocidade de uma guerreira experiente. Ele estendeu a mão e bagunçou os cabelos na nuca de Alina, para a grande irritação dela. Nada, Alina, disse ele, balançando a cabeça. Não tenho dúvida de que você será a maior cavaleira de viver que já existiu. Alina estreitou os olhos e franziu os lábios, sua carranca se intensificando como se estivesse tentando determinar se Dany estava mentindo. Então, como se satisfeita com a resposta dele, ela soltou um leve resmungo, voltando seu olhar para os viverne, seus olhos percorrendo o céu enquanto acompanhava os movimentos das criaturas. Ao cruzar o olhar com Mera, Dany balançou a cabeça e revirou os olhos. O sorriso suave que recebeu em troca aqueceu seu corpo por dentro. Eles ficaram parados no escritório do pai de Dany por um tempo que pareceu interminável, olhando pela ampla janela, observando o brilho alaranjado se dissipar ao ser substituído pelo reflexo prateado da lua cheia, sua luz fria cintilando no oceano abaixo. E Dany teria ficado ali por ainda mais tempo se não tivesse ouvido o som da porta se abrindo atrás deles. Alina Ateres. Já não passou da sua hora de dormir, mocinha. Dany reconheceu a voz do pai mesmo antes de se virar para ver o homem alto e magro entrando pela porta atrás deles, de braços cruzados. Como se ignorasse o pai, Alina continuou a encarar o oceano. Ela ergueu o queixo ligeiramente em desafio, cruzando os braços sobre o peito. A cena quase fez Dany cair na gargalhada novamente. Alina! Dany disse. Alina não teve chance de terminar a frase, pois Arkin Ateres colocou as mãos sob suas axilas, a ergueu, a jogou levemente para o lado e a girou para que ficasse de frente para ele. O que Dany disse? Arkin ergueu uma sobrancelha, com os olhos fixos em Alina enquanto ela se inclinava à sua frente, desafiando-a a mentir. Ele disse que eu podia ficar acordada para ver o pôr do sol, respondeu Alina, tentando em vão cruzar os braços sobre o peito. Dany reconheceu o brilho teimoso familiar em seus olhos. E os viverne? Ah, é mesmo. Arkin puxou Alina para perto de si, deixando que os braços da filha se enroscassem em seu pescoço e as pernas em volta de seu torso. Dany deu de ombros, balançando a cabeça. Ela simplesmente não parava de perguntar, e perguntar, e perguntar. Era menos trabalhoso simplesmente dizer sim. Arkin riu, erguendo uma sobrancelha enquanto olhava para Alina, que agora se agarrava a ele como um macaquinho, com uma expressão de pura inocência. É mesmo. Apenas 12 verões e você já tem seus irmãos na palma da mão. Você puxou a sua mãe. Movendo Alina para a esquerda, Arkin se virou para olhar para Mera.
E qual é a sua participação nisso tudo, Mera? Eu estava apenas me certificando de que nenhum dos dois se metesse em encrenca, meu senhor. Mera fez uma leve reverência. Chega disso, disse Arkin, franzindo a testa e acenando com a mão para Mera. Vá se curvar para algum velho que lhe implore por isso. Sem hesitar um instante, Mera curvou os ombros mais uma vez, um leve sorriso começando a surgir nos cantos de sua boca. Claro, meu senhor. Como desejar. Arkin franziu a testa e colocou a Lina no chão. Se você já terminou, poderia, por favor, levar a Lina para os aposentos dela? O pôr do sol já passou. Vou garantir que ela acorde a tempo de vê-lo nascer. Agora, preciso conversar um pouco com meu filho. A Lina tentou argumentar, mas um olhar de Arkin a fez entender que era melhor não insistir. Claro, meu senhor. Mera assentiu com a cabeça, depois aproximou-se de Dany, puxando-o para um breve abraço e sussurrando em seu ouvido, ainda estarei acordada quando você terminar. O pulso de Dany acelerou, e sua boca ficou instantaneamente seca como areia. Quando Mera se afastou, manteve os olhos fixos em Dany antes de pegar a mão de Alina e guiá-la para além da pesada escrivaninha de madeira e dos 3 sofás macios no meio do escritório, fechando as portas atrás delas. Gosto dela, disse Arkin, passando por Dany e encostando-se no parapeito da janela. Ela tem garra. E tem coração. O silêncio preenchia o ar enquanto Dany apoiava os cotovelos na borda ao lado do pai, contemplando o oceano. Apenas o quebrar das ondas e as rajadas ocasionais de vento, enquanto os Vivern varriam a face rochosa, ousavam interromper a ausência de som. Começará daqui a 3 dias. Arkin não se virou para olhar para Dany. Em vez disso, simplesmente fitou o horizonte, expirando profundamente pelas narinas. Tão cedo. Dany não conseguiu esconder a surpresa. Sabia que a rebelião estava próxima, mas pensava que levaria semanas, não dias. Seus dedos tamborilaram involuntariamente na borda de pedra. Não estamos prontos. Precisamos de mais tempo. Sempre teremos falta de tempo, Dany. É da natureza humana. Morreríamos esperando pelo momento perfeito que nunca chegará. Só existe o agora. Conversamos com os outros, e eles concordaram. As casas Tebal, Deringal e Herak nos apoiarão. Vakira e Koraklon aguardarão e provavelmente escolherão o lado vencedor. Sua mãe está acertando os últimos detalhes. Ela está em Sormvatek agora, reunindo-se com os capitães da frota. Não cometeremos os mesmos erros daqueles que nos precederam. Retomaremos Valtara, fortificaremos os portões quentes e arrancaremos as naves de Loria do oceano. Seremos livres, meu filho. Eu prometo. Dany não disse nada. Apenas assentiu com a cabeça, voltando o olhar para as ondas quebrando centenas de metros abaixo. Uma vez que isso começasse, não haveria volta. O Império Loriano havia deixado Valtara viver após a primeira rebelião, mas se falhassem uma segunda vez. O rosto de Alina passou pela mente de Dany. Seu riso, seu sorriso, sua alegria. Ela só tinha vivido 12 verões, e Baren, apenas 18. Ele não os deixaria crescer com uma bota loriana em seus pescoços. Dany só tinha vivido 2 verões a mais que Baren, mas Baren ainda era seu irmãozinho. O maxilar de Dany se contraiu ao pensar no irmão que nunca conheceu, Ovai. O irmão que o Império havia tomado como tributo, assim como fizeram com todos os primogênitos do sexo masculino em Valtara desde a última rebelião. Ele não deixaria isso acontecer com seus filhos, nem com os de Alina, nem com os de Baren. Preferia morrer lutando por sua liberdade a viver acorrentado. Estou pronto. Eu sei que você é, meu filho. Arkin pousou a mão no ombro de Dany. E será uma honra lutar ao seu lado. Pela lâmina e pelo sangue. Com lâmina e com sangue, repetiu Arkin. Você deveria dormir um pouco. Você não terá muitas noites boas depois que isso começar. Dany assentiu distraidamente, colocando a mão sobre a do pai. Farei isso em breve. Arkin segurou o rosto de Dany entre as mãos e lhe deu um beijo na testa antes de o abraçar com tanta força que sentiu seus ossos estalarem. Eu amo vocês, Dany. Todos vocês 4. Arkin se afastou um pouco, mas encostou a testa na de Dany e seus olhares se encontraram. Nós sabemos, pai. E nós também te amamos. Tenho orgulho de pertencer à casa Teres, orgulho de ostentar o brasão da serpente alada. Um sorriso fraco surgiu nos lábios de Arkin, e ele puxou Dany para um abraço mais uma vez, dirigindo-se então para a porta sem dizer mais nada. Dany observou o pai partir antes de voltar-se para a janela,
apoiando as mãos no parapeito até que seu coração se acalmasse num ritmo lento e metódico. Com um último olhar para as ondas prateadas do oceano, Dany se virou e foi embora. Os corredores de Redstone estavam vazios, exceto pela patrulha ocasional da guarda de Redstone e por algum servo terminando suas tarefas diárias. As chamas bruxuleantes das lamparinas a óleo iluminavam as paredes e os pisos de pedra vermelha, projetando sombras entrecruzadas onde a luz era interrompida por longos trechos de colunas caneladas. Dany mal conseguia conter o sorriso enquanto caminhava até os aposentos de Mera. Estava quase lá quando uma súbita constatação o atingiu. Soltando um suspiro, parou. Devo ver como Alina está. Nas noites em que não ia ver como Alina estava e lhe dava um beijo na testa, sempre acabava tendo que enfrentar a fúria de seus punhos minúsculos na manhã seguinte. Ela era pequena, mas feroz. Droga! Dany deu meia volta, acelerando o passo. Virou à direita, depois à esquerda no final do corredor, à esquerda novamente, e desceu o lance de escadas ao lado da porta da biblioteca, seguindo a passarela até o outro lado da fortaleza. Estava quase nos aposentos de Alina quando ouviu as batidas. Toque, toque. Minha senhora Alina. Seu pai está chamando por você. Dany congelou. Aquela voz não era Valtarana. Era parecida, como se tivesse sido meticulosamente ensaiada, mas havia algo estranho nela. Além disso, se o pai de Dany quisesse Alina, ele mesmo teria vindo até ela. Dany encostou-se à parede, espiando por trás da esquina. 2 guardas estavam do lado de fora das grossas portas de madeira dos aposentos de Alina, um homem e uma mulher. Cada um usava couraça de bronze e as saias cor de laranja queimado da guarda Redstone, juntamente com um par de caneleiras e um capacete de bronze no típico estilo valtarano, cobrindo a maior parte do rosto, com fendas em forma de amêndoa para os olhos e uma abertura estreita que descia abruptamente do nariz até a base do capacete. Cada um segurava o escudo circular ordo na mão esquerda e uma longa valina de madeira de freixo firmemente empunhada na direita. Por trás dos capacetes, Dany não conseguia ver seus rostos, mas sabia de uma coisa: eles não eram da guarda Redstone. Seus sotaques teriam sido suficientes, mas seus antebraços estavam nus. Não ostentavam nenhuma marca de lança ou espada. Dany olhou para os próprios antebraços. 2 círculos de tinta preta envolviam tanto o esquerdo quanto o direito. O direito para a lança, o esquerdo para a espada. Nenhum homem ou mulher era admitido na guarda Redstone sem pelo menos 2 marcas, seja na lança ou na espada. Dany deu um tapinha no quadril, percebendo que não tinha nenhuma arma consigo, nem mesmo uma faca. Lady Alina. A mulher bateu com os nós dos dedos na madeira, com mais força. Sua voz ficou mais fria, mais firme. Após alguns instantes de silêncio, ouviu-se um rangido quando uma das portas começou a se abrir. Pai! Mas já é tão tarde. O peito de Dany se esvaziou. Alina, não! Feche a porta! Ele avançou, o coração disparado como o de um cavalo, o peito tremendo. Quaisquer que fossem as intenções daqueles impostores com Alina, teriam que passar por cima de seu cadáver ensanguentado antes que ele permitisse que tocassem um fio de cabelo dela. Nenhum som chegava aos seus ouvidos, exceto do sangue pulsando em suas veias e o de seus pés batendo contra a pedra. Seu grito alertou os 2 impostores sobre sua presença, mas eles não se viraram rápido o suficiente para impedi-lo. Dany concentrou-se no homem que estava à direita, com uma expressão de surpresa estampada no rosto. Com um movimento de ombro, Dany se chocou contra o homem, atingindo a couraça de bronze com tamanha força que um tremor percorreu seu corpo. Era assim que ele imaginava que seria colidir com um tronco de árvore. Mas, ao contrário de uma árvore, aquele homem não tinha raízes. A força descomunal do impacto de Dany ergueu o estranho do chão, e ambos se chocaram contra as portas de madeira, atravessando-as e invadindo os aposentos de Alina. O impostor caiu primeiro, fazendo Dany estremecer. Mas o homem se recuperou mais rápido, acertando Dany no queixo com um soco certeiro. Pânico! Era a única coisa que lhe corria pelas veias. Estrelas e manchas solares brilharam diante de seus olhos, e seu senso de equilíbrio se alterou. O homem tentou desferir outro soco, mas Dany girou o cotovelo e acertou o impostor no queixo. Estalo! Sua cabeça bateu com força na pedra. Com o corpo tremendo, Dany desferiu um soco com toda a sua força, atingindo a traqueia do homem com o punho fechado. Depois, repetiu o golpe várias vezes. Outro estalo e o impostor levou as mãos à garganta, um som gorgolejante escapando de seus lábios, sangue jorrando. Freneticamente, Dany procurou por uma arma, examinando o corpo do homem. Seus dedos pousaram no pomo de uma espada, ainda na bainha presa à cintura do homem. Mas, quando Dany tentou arrancar a espada,
Um ruído à sua esquerda o fez lembrar do outro impostor. Ele se jogou no chão, uivando quando a ponta de uma lança cortou a pele na lateral de seu pescoço. Se tivesse se movido uma fração de segundo mais devagar, a ponta teria atravessado completamente, e ele estaria jantando nos salões de Achiron. Dane rolou ao cair no chão, levantando-se rapidamente, com os pulmões em chamas e sangue escorrendo do corte no pescoço. Alina, fique atrás de mim! Alina gritou quando Dane estendeu a mão, puxando-a para perto e empurrando-a para trás de si. Recue! Rugiu ele para Alina, empurrando-a para trás às cegas, sem ousar desviar os olhos da mulher que estava diante deles. Ela tinha pouco menos de 1,80 m de altura, com uma constituição esguia e musculosa. A luz das lamparinas a óleo reluzia em sua couraça bronzeada, seu escudo ordo estava erguido em sua mão esquerda, sua lança firmemente empunhada. Ela se movia como uma predadora, os olhos semicerrados, os joelhos flexionados, cada passo lento e determinado. Ela podia não ser uma Valtara, mas aquela mulher conhecia a morte. Não precisa ser difícil, disse a mulher enquanto circulava para a esquerda, os músculos tensos, o olhar fixo em Dane, pronta para atacar. Não estou aqui para matar nenhum de vocês. Estou aqui para protegê-los. Vocês não precisam participar do derramamento de sangue que está por vir. Dane não disse nada. Não se atreveu a piscar. Seu coração batia forte nos ouvidos. Estendeu a mão direita para trás, sentindo a ponta dos dedos roçar o topo da cabeça de Alina. Não vou deixar que ela te toque, sussurrou ele, tentando ao máximo tranquilizar a irmãzinha. Ele preferiria morrer a deixar aquela mulher encostar um dedo em Alina. Dane, quem é ela? Um tremor se insinuou na voz de Alina, escapando de suas palavras. Estou com medo. A mulher deu um passo à frente. Dane deu um passo para trás, usando as pontas dos dedos para empurrar Alina consigo. Ele encarou a mulher. Não vou deixar. Que assim seja, respondeu a mulher, com a voz se transformando num rosnado irritado. Não tenho tempo para isso. Eles só precisam de um de vocês. Morra bem. Quando a mulher deu um passo à frente, erguendo a lança, os olhos de Dane se voltaram para o homem no chão. Ele estava morto, com os braços estendidos, o sangue cobrindo sua boca e rosto. Sua lança e escudo jaziam ao lado dele, a espada ainda na bainha. A mulher avançou, estendendo a lança, a lâmina cortando o ar. Dane estendeu a mão para trás e empurrou Alina para o chão antes de se esquivar, ofegando quando a lança lhe cortou o ombro direito, roçando o osso. Ele mergulhou em direção ao chão, rolando ao atingir a pedra. Levantando-se, passou o braço pela trava de couro do escudo do homem morto, envolvendo os dedos na empunhadura. Mais por instinto do que por qualquer outra coisa, girou o escudo sobre si mesmo, uma vibração surda percorrendo o bronze e a madeira sobrepostos enquanto a lança da mulher ricocheteava inofensivamente. Estendendo a mão, Dane agarrou o cabo da lança do homem morto com a mão livre, sentindo o toque familiar da madeira lisa de freixo contra a palma da mão. Uivando, ele golpeou as pernas da mulher logo acima das calças. Ela gritou quando o aço cortou a carne, a ponta da lança atravessando o lateral de sua perna, logo abaixo do joelho. Contendo medo, Dane avançou, erguendo-se e golpeando a mulher com seu escudo, tentando desequilibrá-la. Mas ela recuperou a compostura muito mais rápido do que ele esperava. Trocaram golpes, testando um ao outro. Dane treinava todos os dias desde que completará 8 anos. Conhecia aquelas armas como a si mesmo. Mas nunca havia matado ninguém com elas. Não havia vivido uma guerra. Dane já havia lutado milhares de vezes. Ele conseguia se mover entre as formas até dormindo, mas desta vez era diferente. Um deles morreria ali. Um grito rasgou a câmara. Dane não ousou desviar o olhar de sua oponente, mas a luz das lanternas iluminou um clarão e um brilho de aço. Alina, não! Alina continuou a gritar enquanto cravava a faca nas costas da mulher. Tentou arrancá-la, mas a mulher girou o escudo, deixando Alina caída no chão, gemendo enquanto tentava se levantar. O fogo rugia pelo corpo de Dane enquanto ele avançava, renunciando a qualquer instinto de autopreservação. Ele golpeou o escudo da mulher com o seu, fazendo-a cambalear para trás, mas quando ele ergueu o braço com a lança, ela girou e golpeou a lateral de sua cabeça com a ponta da lança, fazendo-o tropeçar. Perdendo o equilíbrio, seus dedos soltaram a lança, que caiu no chão com um estrondo. A mulher apoiou o pé em seu escudo e desferiu um chute forte. Atordoado pelo golpe na cabeça, ele afrouxou o aperto no escudo e apenas a alça de couro mantinha no lugar. A borda se partiu de seu nariz, e sua visão explodiu em uma luz ofuscante. Ele desabou no chão, sangue enchendo suas narinas, a ponta da lança da mulher pressionada contra seu pescoço.
Esta é sua última chance, disse ela, com a mão firme enquanto o aço da lança pressionava o pescoço de Dany. Não me obrigue a tirar mais vidas do que o necessário. Instintivamente, Dany estendeu a mão para a centelha, sentindo os filamentos elementais pulsarem através do tecido do mundo, irradiando poder. Ele deixou a energia fluir através dele, as palavras de sua mãe ecoando em sua mente. Ninguém pode saber o que você é capaz de fazer. Ninguém, Dany. Se o Império descobrir que você pode tocar a centelha, eles vão te arrastar para fora destas muralhas aos gritos e pontapés. Eles vão te matar ou te treinar para matar os seus. Mesmo com as palavras ecoando em sua mente, Dany puxou os fios do ar. Ele não tinha escolha. O som de passos encheu os ouvidos de Dany, e a mulher girou, brandindo sua lança pelo ar, o cabo colidindo com outro quando um soldado irrompeu pelas portas da sala. O recém-chegado a empurrou para o lado, cravando sua lança em seu abdômen. Antes que ela pudesse sequer gritar, ele desembainhou sua espada, cortando seu braço na altura do cotovelo e atravessando sua garganta exposta. A mulher desabou num estrondo de metal contra a pedra, ofegando, seu sangue escorrendo pelo chão como vinho derramado. Com o corpo todo tremendo, Dany desviou o olhar da mulher que se debatia e encarou o soldado que o salvara. 4 anéis em cada braço, divididos por uma linha preta. Um mestre de espadas e um mestre de lanças. Mesmo em Valtara, isso era raro. O homem caiu de joelhos e cruzou o punho cerrado sobre o peito. Meu senhor Ateres, seu pai me enviou para encontrá-lo. Precisamos ir agora. Um alívio percorreu o corpo de Dany ao reconhecer seu salvador, Marlin Arcon, regente da casa Ateres. Você demorou. Dany soltou o cabo do escudo e puxou a mão, fazendo o escudo cair no chão com um estrondo. Ele levou a mão à lateral da cabeça, sentindo o sangue grudar na pele. Meu pai, onde ele está? O que está acontecendo? Ele foi despertar os homens. Alguém nos traiu. O Império atacou a fortaleza. Eu. Marlin foi interrompido pelo som da voz de Alina, que se jogou em cima de Dany, o abraçando com força e soluçando. Dany, o que está acontecendo? Você está bem? Onde estão a mamãe e o papai? Estou bem, macaquinha. Dany rangeu os dentes enquanto falava, com os ferimentos ardendo e a cabeça latejando. Vai ficar tudo bem. Dany fechou os olhos e encostou a cabeça na de Alina, tentando ao máximo tranquilizá-la. Abrindo os olhos, pegou o escudo novamente e voltou sua atenção para Marlin. Onde está Baren? Enviei alguns guardas para proteger seu irmão. Eles deveriam ter chegado até ele quase ao mesmo tempo que eu cheguei até você. Precisamos chegar até ele. Preciso saber se ele está bem. O coração de Dany desacelerou até atingir um ritmo constante enquanto corriam pelo corredor em direção aos aposentos de Baren. Dany! Alina! Um alívio inundou Dany ao ouvir a voz do irmão. À frente, Baren e 3 guardas Redstone corriam pelo corredor em direção a Dany, Alina e Marlin. Baren pegou Alina no colo ao alcançá-los, antes de abraçar Dany com força. Vocês 2 estão bem. Graças aos deuses. Baren manteve o abraço por alguns instantes antes de soltar Alina e se virar para Dany. O que está acontecendo? 2 guardas vieram aos meus aposentos. Disseram que meu pai queria me ver. Eles usavam a armadura dos guardas Redstone, mas não eram Valtaras. Alguém nos traiu, respondeu Dany. O Império sabe da rebelião. Quem faria isso? Por que faria isso? Não importa quem ou por quê, não agora. Você precisa levar Alina e ir com Marlin até o escritório do pai. Desça pela passagem até os penhascos e saia da cidade. Há uma pequena caverna bem na base do penhasco. Vá até lá e espere. Os olhos de Baren se arregalaram. Eu não vou fugir, Dany. Eu posso ajudar. Eu sei que você consegue, disse Dany, colocando a mão no ombro do irmão. Mas há mais de uma maneira de ajudar. Eu não quero que você fuja. Quero que você leve Alina para um lugar seguro, para proteger nossa irmã. E se algo acontecesse com ela? Eu também posso ajudar. Veio um guincho desafiador. Dany sorriu ao olhar para baixo e ver Alina o encarando com os olhos semicerrados. Ela tinha tanta coragem quanto qualquer soldado que ele conhecia. Um dia, ela seria uma ótima guerreira. Hoje não, macaquinha. Um grunhido irritado foi sua única resposta. Preciso que você a proteja, disse Dany, voltando sua atenção para Baren. Por um instante, Dany pensou que seu irmão pudesse argumentar. Mas então, sem deixar o olhar vacilar, Baren assentiu. O que você vai fazer?
Encontrarei o pai e a mãe. Expulsaremos o império, e então irei encontrar vocês. Baren assentiu com a cabeça mais uma vez, depois ajoelhou-se ao lado de Alina, sussurrando em seu ouvido enquanto ela soluçava. Desviando o olhar dos irmãos, Dany se virou para Marlin. Marlin. Sim, meu senhor. Mantenha-os em segurança. Pela minha vida. Não. Dany estendeu a mão e segurou o antebraço de Marlin. Eu preferiria muito que você também se mantivesse em segurança. Um leve sorriso surgiu no canto da boca de Marlin. Farei o que puder, meu senhor. Ao menos leve a guarda consigo, disse ele, gesticulando para os 3 guardas Redstone que acompanhavam Baren. Dany assentiu com a cabeça, indicando aos guardas que o acompanhassem. Quase tropeçou quando Marlin o puxou pelo braço e o envolveu num abraço. A guerra não é diferente da paz. É simplesmente mais honesta. Não hesite, não cogite a misericórdia. Lembre-se de tudo o que lhe ensinei. Dany apertou Marlin contra si até sentir que seus braços iriam ceder. Junto com o pai de Dany, Marlin tinha sido seu mentor desde que ele conseguiu segurar uma espada pela primeira vez. Eu me lembrarei, pela lâmina e pelo sangue. Vá, disse Marlin, afastando-se. Eu os protegerei. Os gritos e brados de batalha ecoaram pela noite quando Dany e os guardas de Redstone alcançaram a varanda com vista para os jardins da fortaleza. Abaixo, um caminho de lajes marrom-avermelhadas dividia os jardins, emoldurado por fileiras de enormes laranjeiras. A cor vibrante de seus frutos contrastava fortemente com o verde das folhas. Perto do centro do jardim, pouco mais de uma centena de guerreiros voltaranos estavam lado a lado, seus escudos ordo entrelaçados, resistindo à onda de soldados imperiais que invadia pelos portões abertos. Em qualquer outra ocasião, a visão de soldados imperiais invadindo os jardins de Redstone teria incutido medo no coração de Dany. Mas então, enquanto observava a luta, o fogo ardia em suas veias. O Império certamente esperava tomar a fortaleza enquanto a guarnição dormia, levando Dany e seus irmãos para usá-los contra seus pais. Mas agora, eles enfrentavam uma muralha de escudos Valtara. E não só isso, como enfrentavam os melhores guerreiros que a Casa Teres tinha a oferecer, os Andúri. Mestres tanto da espada quanto da lança, os Andúri eram o coração pulsante do exército Ateres, liderados por ninguém menos que o próprio Arquim Ateres. Cada um dos Andúri estava trajado com couraças de aço endurecido e bronzeado, caneleiras e braçadeiras combinando, cristas de crina de cavalo branca como osso que se estendiam da frente até a parte de trás de seus capacetes, e mantos de cor laranja queimado drapeados sobre os ombros. Lâminas estavam presas aos seus quadris, valina de cabo grosso empunhadas em seus punhos, e o dragão da casa Teres estampado em seus escudos. Os pelos dos braços de Dany se eriçaram, e um fogo ardia intensamente em suas veias enquanto ele observava os soldados imperiais se chocarem contra os escudos Andúri, como um riacho encontrando uma montanha. Só que esta montanha se movia, lenta e precisamente, ela forçava os intrusos a recuarem em direção aos portões. Corpos caíam a cada passo. As lanças Andúri da segunda fileira encontravam carne e osso, enquanto a primeira fileira mantinha seus escudos com disciplina inabalável, repelindo implacavelmente os soldados imperiais. Com um nó na garganta, Dany olhou para o extremo direito da formação Andúri, pois era ali que seu pai estaria. O extremo direito da linha de frente de uma muralha de escudos era o elo mais vulnerável da corrente, e era ali que o guerreiro mais experiente se posicionava. A voz de seu pai ecoou em sua mente. Um verdadeiro líder, Dany, lidera pelo exemplo, não por ordens. Um arrepio percorreu a espinha de Dany, da nuca até o pescoço, eriçando cada pelo do seu corpo. A sensação mal deu um segundo de aviso antes que fios de terra e ar emanassem de algum lugar dentro das fileiras imperiais. Um mago de batalha imperial. Assim que Dany avistou a mulher, com os cabelos loiros presos por um cordão e o manto negro esvoaçando atrás dela, os fios penetraram no solo sob as linhas Andúri. Não, pai! Homens e mulheres foram lançados ao ar quando o solo sob os Andúri irrompeu numa nuvem de terra e pedra. A força da explosão foi tão violenta que arrancou árvores do chão, as paredes tremeram e o próprio ar pareceu ondular. Dany curvou-se, tossindo e engasgando enquanto seus pulmões aspiravam a poeira que havia sido levantada no ar. Gritos de agonia ecoaram pela noite empoeirada, gemidos vazios de homens e mulheres que em breve dariam seus últimos suspiros. Ao soltar o escudo, Dany esfregou os olhos, tentando se livrar da mistura pegajosa de sujeira e suor. Mas, à medida que sua visão retornava, seu coração afundou. A explosão havia aberto um buraco nas linhas Andúri e levado muitos soldados imperiais consigo. Corpos jaziam destroçados, ossos quebrados, membros retorcidos, armaduras esmagadas.
Apenas um punhado de Anduri havia sobrevivido. Eles se arrastaram, levantando-se, e formaram uma nova muralha de escudos, com 15 de largura na linha de frente e 12 na segunda. Mais soldados imperiais invadiram os portões, cercando a mulher que vestia um manto negro esvoaçante, banhando os corpos dos mortos. Meu senhor, o senhor está ferido? Um dos guardas Redstone pousou a mão nas costas de Dane. O rosto do homem estava coberto de sujeira, com rastros de sangue e suor abrindo caminho através da imundície. Toquem os sinos, gritou Dane, empurrando o guarda para longe. Precisamos de arqueiros nas muralhas agora. Aniquilem esses imperiais. Sim, meu senhor. Os olhos do homem brilharam ao luar, a perda e a raiva crescendo neles. Com o maxilar cerrado, ele assentiu com a cabeça, virou-se e correu de volta para a fortaleza. Dane se virou para os 2 guardas restantes ao seu lado. Precisamos fechar esses portões. Apertando com mais força o cabo da lança, ele saiu da varanda, dirigiu-se ao corredor que ligava e saiu para as muralhas que se estendiam ao longo do flanco oeste do jardim. Pouco mais de 30 soldados estavam posicionados na muralha oeste, entre ele e a guarita, o clangor do aço contra aço ecoando pela noite. Era um caos absoluto. Cada guerreiro vestia as couraças de bronze e as saias cor de laranja queimado da guarda de Redstone, mas eles se atacavam como lobos raivosos. Vejam as marcas deles, bradou Dane para os 2 guardas que o acompanhavam. Os impostores não têm marcas de Valtara. Dane não teve chance de verificar se os guardas o tinham ouvido. 2 dos soldados mais próximos avançaram. Seus braços não tinham marcas. Dane prendeu a respiração por um instante, acalmando o medo. Atordoado pela explosão, ele havia deixado seu escudo onde o largara. A tentação de pegar a centelha era imensa, mas ele a conteve. Recuando o braço, Dane urrou, lançando sua lança pelo ar, um fogo ardente acendendo-se dentro dele. A lança atingiu um dos soldados no peito, o peso do golpe o desequilibrou, seus gritos ecoando pela noite enquanto ele caía da muralha. A outra soldado continuou sua investida, o escudo erguido desajeitadamente sobre o torso, a lança empunhada sob a cintura. Essa soldado não era como aquela que viera atrás de Alina. Ela fora letal. Essa soldado, porém, não estava acostumada a empunhar armas valtaranas. O ordo era completamente diferente dos escudos retangulares aos quais os soldados imperiais estavam acostumados. Era feito especificamente para uso em uma formação de escudo valtarana, embora, com anos de treinamento, pudesse ser usado com a mesma eficácia em combate individual. Essa mulher não tinha anos de treinamento. Ela golpeou para cima com a lança. Dane baixou o ombro esquerdo, agarrou o cabo da lança com as 2 mãos e investiu com o ombro direito contra o escudo da mulher. Enquanto ela cambaleava para trás, Dane arrancou a lança de suas mãos, girou e avançou. A mulher cambaleou para trás, tropeçando num corpo que jazia inerte na muralha. Dane saltou para frente quando ela caiu. Levantou o pé e golpeou com força onde o braço dela encontrava o ombro, ouvindo um estalo violento ao prender o braço dela contra a borda do escudo, o osso rachando sob o peso, rompendo a pele, o sangue jorrando. O lamento que escapou da boca dela gelou o sangue de Dane. Dane ergueu a lança até a garganta dela. Não, não, por favor. A hesitação leva à perda de vidas. As palavras de Marlin ecoavam na mente de Dane. Que a mãe te acolha. Num movimento fluido, Dane deslizou a ponta da lança pela garganta da mulher. O movimento foi rápido, mas o olhar dela ficaria gravado em sua mente para sempre. Melhor morrer rápido. Centímetro por centímetro, Dane e os 2 guardas Redstone abriram caminho ao longo da muralha oeste. Mais 4 se juntaram a eles, mas para cada soldado imperial que matavam, 2 emergiam da guarita, estes trajando as vestes de couro vermelho e preto do Império Loriano. Dane lançou um olhar para os jardins. Apenas 15 Anduri ainda estavam de pé. Estavam agrupados, com uma ligeira curvatura na linha para proteger os flancos. Corpos jaziam espalhados pelo chão ao redor, retorcidos nos galhos de árvores caídas, com sangue escorrendo livremente. A maga de batalha imperial estava a cerca de 6 metros de distância, observando. Ela havia cumprido seu papel. Girando, Dane desviou de uma lança que visava seu estômago e, em seguida, cravou a ponta de sua própria valina na garganta do atacante, fazendo com que o homem cambaleasse para trás, caindo das muralhas. O som estridente dos sinos ressoou pelos jardins, ecoando nas pedras, zumbindo nos ouvidos de Dane. Gritos e brados se seguiram, mais guardas de Redstone irrompendo da fortaleza, ocupando as varandas, investindo contra as muralhas, engatilhando e disparando flechas enquanto avançavam. Em instantes, o aço choveu sobre os jardins,
cortando o couro e dilacerando a carne. Isso daria mais tempo aos Andúri. Apenas 12 Andúri ainda resistiam, com grupos de guardas de Redstone em seus flancos. Mesmo com o apoio dos arqueiros, a maré de Loria logo os engoliria. Ele precisava fechar aqueles portões. Relutantemente, Dane voltou a olhar para o que estava à sua frente. Soldados imperiais agora congestionavam as muralhas, e mais deles avançavam sobre os parapeitos a cada instante. Alguns vestiam a armadura da guarda de Redstone, mas a maioria estava trajada com as roupas de couro vermelho e preto do Império Loriano, com aço afiado em seus punhos. 6 guardas agora estavam ao lado de Dane, feridos e ensanguentados, mas não derrotados. Se ele convocasse uma formação de escudos, provavelmente conseguiriam repelir os soldados, esmagando-os contra o peso da própria carga, forçando-os a cair das muralhas. Mas se fizesse isso, jamais chegariam ao portão a tempo. Seu pai e os Andúri seriam subjugados, abatidos como palha. Ele também não podia simplesmente abrir caminho à força. Cada guerreiro Valtaran valia por 10 soldados imperiais, mas eram simplesmente muitos. O destino, ao que parecia, lhe havia roubado a escolha. Perdoe-me, mãe. Abrindo sua mente, Dane estendeu a mão para a centelha, sentindo seu poder percorrer seu corpo. Ele não deixaria seu pai morrer. Não quando tinha o poder de salvá-lo. Dane puxou fios de ar, arrastando-os para dentro de si, sentindo seu toque frio formigar em sua pele. Puxou com mais força, juntando os fios e formando uma esfera. Ele precisava expulsar os soldados de Loria da muralha. Um grito agudo rasgou a noite, seu eco áspero persistindo. O primeiro grito foi respondido por mais 1 ou 2, depois por 15 ou 20, depois por centenas, até que o som se tornou a única coisa que Dane conseguia ouvir. O coração de Dane parou, e ele soltou a centelha. Um fogo desafiador ardia em seu sangue. Ele conhecia aquele som. O Ivernus. Relâmpagos de cor passaram velozmente pelas paredes e romperam das nuvens escuras acima, seguidos por rajadas de vento. Gritos e urros ecoavam pelos jardins e muralhas enquanto dezenas de criaturas aladas desciam sobre as forças imperiais, dilacerando carne, rasgando aço e partindo ossos. Os cavaleiros que montavam as grandes bestas lançavam lanças contra a massa de corpos, rasgando couro e jorrando sangue. Cada um dos Wyvernos tinha pelo menos o tamanho de um grande cavalo de guerra, blindado com escamas de cores variadas, membros dianteiros grossos que se estendiam em asas coriáceas, garras de obsidiana reluzindo ao luar. Dane observou um enorme dragão alado, com escamas de um azul profundo, cair diante da maga de batalha. A criatura abriu as asas, os lábios se curvando em um rosnado, sua estrutura imponente pairando sobre a mulher. Dane sentiu a maga alcançar a centelha, fios de fogo e ar girando ao seu redor. Mas antes que ela pudesse desencadear sua devastação, o dragão alado arqueou o pescoço e cravou as mandíbulas em seu torso, seus dentes afiados como navalhas rasgando sua armadura como se fosse feita de barro. A mulher soltou um grito arrepiante enquanto o dragão a sacudia de um lado para o outro, despedaçando sua armadura, rasgando sua carne, espalhando seu sangue pelo ar. Seus gritos se sobressaíram a tudo, agudos e estridentes, silenciando todos os outros sons. Dane podia sentir a dor visceral em seus gritos, um arrepio percorrendo seu corpo. Ele desviou o olhar, com o estômago embrulhado. E então parou. Quando Dane olhou para trás, o grande Wyverno já havia se movido, erguendo-se no ar antes de retornar a um grupo de soldados de Loria, com as garras golpeando e a cauda estalando para a esquerda e para a direita. A noite assumiu uma quietude sinistra enquanto Dane olhava para as muralhas e os jardins, o som do aço se chocando e dos gritos de guerra substituídos pelo estalar de ossos, choro e os gemidos suaves e melancólicos dos moribundos. Os soldados imperiais estavam em plena retirada pelos portões, deixando para trás os mortos e feridos para encontrar a mãe. Até mesmo as muralhas estavam quase vazias. Pilhas de carne retorcida e ossos deformados cobriam as ameias, mal reconhecíveis dos homens e mulheres que um dia foram. Dane nunca tinha visto as consequências de um ataque de Wyverno. As criaturas eram tão impiedosas e selvagens quanto belas. Engolindo o nó na garganta, Dane caminhou por entre a pilha de corpos mutilados, forçando-se a olhar para os rostos dos mortos, seus olhos frios, desprovidos de vida. Ele esperava nunca morrer daquela maneira. Atrás dele, podia ouvir o som das estocadas de aço frio enquanto os guardas de Redstone cravavam as pontas de suas lanças em qualquer pobre alma que tivesse sobrevivido aos Wyvernos. Poupá-los da dor talvez fosse o ato misericordioso, mas Dane não suportaria repetir aquilo. Continuou caminhando, em direção à escadaria que levava aos jardins. Assim que Dane desceu a escadaria que levava das muralhas, um enorme dragão alado desceu para os jardins, espirais de poeira subindo no ar a cada batida de asa.
As escamas da criatura eram vermelho escuras, quase pretas, salpicadas com manchas douradas nas bordas. Seus músculos ondularam enquanto ela se abaixava e abria as asas, permitindo que sua cavaleira pisasse em solo firme. Com os pés impulsionando para frente, Dany manteve o olhar fixo na cavaleira e no dragão alado enquanto suas testas se tocavam. Então, a cavaleira removeu o capacete e se virou para Dany. O que começou como um passo hesitante rapidamente se transformou em uma corrida desenfreada até que Dany e a mulher colidiram, envolvendo-se em um abraço. Meu filho! A mãe de Dany segurou o rosto dele com as mãos, afastando-se um pouco e olhando em seus olhos, com um sorriso de puro alívio no rosto. Mais uma vez, ela o puxou para perto, sussurrando, você está bem. Ela soltou um suspiro, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros, e sua voz suavizou. Você está bem. Após o que pareceu uma eternidade, Ilha Teres deu um passo para trás, com as mãos nos ombros de Dany. Baren e Alina. Eles estão bem. Marlin os levou pelo corredor nos fundos do escritório do pai. Ele está protegendo-os. A mãe de Dany assentiu com a cabeça, passando a língua pelos lábios como se estivesse ponderando algo. Que bom que você chegou. Ao ouvirem a voz de Arken Ateres, Dany e sua mãe se viraram. O pai de Dany vestia a armadura de aço bronzeado dos Andúri, com o inverno da casa Teres estampado em branco em sua placa peitoral. Sangue e sujeira manchavam sua pele e grudavam seus cabelos na testa. Ele mancava pesadamente, favorecendo a perna direita, e seu braço estava em volta do ombro de outro homem que também vestia a armadura dos Andúri, Savrin Vander, o campeão da casa Teres. Venha cá, disse Arken, tirando o braço dos ombros de Savrin e puxando Dany e sua mãe para um abraço apertado. Ele beijou a testa de Dany antes de passar a mão pela nuca de Ilha. Dany o ouviu sussurrar, pensei que tinha te perdido. E eu te amo, Ilha sussurrou de volta, o canto da boca se curvando num sorriso fraco que se misturava a uma lágrima que começava a se formar. Seu irmão e sua irmã. Um oceano de desespero tomou conta dos olhos do pai. Eles estão seguros. Estão com Marlin. Você se saiu bem, meu filho. O pai de Dany se afastou, grunhindo, com a respiração rouca. Ele percorreu com o olhar os jardins manchados de sangue e repletos de cadáveres. Eles vieram nos buscar em nossos aposentos, Alina, Baren e eu. Se não fosse por Marlin, eles teriam conseguido. Eles vieram atrás de você? Por que viriam atrás dos nossos filhos? A raiva transparecia na voz da mãe de Dany, e sua mão caiu sobre a espada presa ao quadril. O pai de Dany se virou, colocando a mão no ombro de Ilha. Eles querem esmagar a rebelião enquanto mantêm o controle sobre o futuro de Valtara. Se controlarem os herdeiros das casas, controlarão tudo. Não temos muito tempo. O Império descobriu nossos planos e agiu com mais rapidez do que jamais poderíamos imaginar. Precisamos aproveitar essa vantagem enquanto ainda temos. Precisamos de toda a força da casa, armada e pronta para o combate. Nós. Um rugido diferente de tudo que Dany já ouvirá sacudiu o ar, retumbando como um trovão. Todas as cabeças no jardim se voltaram para o céu. O que irrompeu das nuvens cor de carvão incutiu um medo implacável no coração de Dany. Um dragão tão grande que encobriu a luz da lua. A criatura despencou em direção ao chão a uma velocidade impossível, mantendo suas enormes asas recolhidas junto ao corpo até o último instante. O dragão caiu sobre Tandril, o inverno da mãe de Dany, suas garras envolvendo a cabeça de Tandril e arremessando-o contra o solo. A pedra tremeu e laranjas caíram das árvores, rachando ao se chocarem contra o chão manchado de sangue. Tandril se debateu, lutando para se libertar das garras do enorme dragão, gritando enquanto estas rasgavam suas escamas. A mãe de Dany gritou, um grito que gelou o sangue em suas veias, tão visceral quanto da maga quando ela foi despedaçada. Ilha, não! O pai de Dany estendeu a mão, mas era tarde demais para impedir que a mãe de Dany avançasse em direção ao dragão, com a espada desembainhada. Uma mortal investindo contra um deus. A criatura ergueu a cabeça, os músculos ondulando sob seu pescoço poderoso, a luz da lua revelando a coloração marrom escura de suas escamas. Foi somente então que Dany pôde realmente perceber a imensidão do monstro. Suas asas se estendiam por toda a largura do jardim. Seu corpo media mais de 30 metros da cabeça à cauda. Cristas de chifres emolduravam seu rosto e pescoço. Seus dentes brilhavam à luz da lua, como espadas de alabastro gotejando carmesim. Um guerreiro estava sentado nas costas da criatura, onde o pescoço se encontrava com o corpo, vestido com uma armadura branca reluzente, uma chama negra estampada em seu peito. A guarda do dragão. Por um longo momento,
Dany observou sua mãe atravessar o pátio em disparada, avançando em direção à fera. Ele viu o dragão virar a cabeça, esticar o pescoço e lançar uma coluna de fogo. Chamas jorravam das mandíbulas do dragão como um rio furioso, consumindo tudo em seu caminho, incinerando o ar, transformando pele em cinzas, derretendo aço. Gritos se elevavam e se extinguiam num instante. Então, abruptamente, antes que as chamas alcançassem Ilha, elas desapareceram quando o dragão soltou um rugido monstruoso, erguendo-se sobre as patas traseiras. À luz do fogo moribundo, Dany pôde ver Tandril arranhando com suas garras a barriga do dragão, cortando suas escamas, sangue jorrando de longas feridas. Recuperando a compostura, o dragão golpeou a cabeça de Tandril com sua garra, abrindo sulcos na pedra. A enorme besta apertou suas mandíbulas em torno do pescoço de Tandril, seus dentes quebrando as escamas da serpente. No movimento poderoso, a criatura monstruosa arrancou a cabeça de Tandril do corpo, atirando-o ao chão antes de soltar um rugido tão visceral que fez o ar tremer. A breve fagulha de esperança que começara a surgir no coração de Dany foi extinta num instante. No meio do passo, a mãe de Dany parou, como se a morte de Tandril tivesse cortado um cordão umbilical dentro dela. Ela caiu de joelhos, soltando a espada e deixando o aço tilintar contra a pedra. Ilha! O pai de Dany passou correndo por ele, mal deixando a perna direita tocar o chão a cada passo, e então se sentou ao lado de Ilha. Larguem suas armas! Trovejou a voz de uma mulher, ecoando pelos jardins, ricocheteando nas pedras e pairando no ar. Dany não precisava olhar para saber que vinha da guerreira montada no dragão. Fios de ar e espírito rodopiavam ao seu redor, amplificando sua voz. Larguem-nas agora e eu não extinguirei suas linhagens nem reduzirei esta cidade a cinzas. Uma série de rugidos ecoou pelos céus como trovões. Dany inclinou a cabeça para ver rastros de fogo iluminando as nuvens cor de carvão como relâmpagos alaranjados e as formas escuras de Wyvernos caindo do céu. Mais dragões. O dragão à sua frente dobrou as patas dianteiras e se inclinou sobre o corpo encolhido de Tandril, abaixando o pescoço. Firmando-se com fios de ar, a guerreira deslizou das costas do dragão, aterrissando suavemente sobre os próprios pés. Vocês perderam, disse a mulher, com a voz repleta de calma. Ela continuou avançando até ficar a poucos metros dos pais de Dany, a mistura do pálido luar com o brilho alaranjado avermelhado das chamas moribundas ao redor deles reluzindo em sua armadura branca. Arkin e Ilha Ateris. Vocês são acusados de conspirar para destruir a paz e incitar a rebelião. Enquanto a mulher falava, seu dragão ergueu a cabeça e abriu as asas, sangue escorrendo de suas mandíbulas, os olhos flamejando em um tom laranja intenso. Você pagará pelo que fez, continuou a mulher. Mas seus filhos não precisarão pagar. Larguem suas armas agora e pouparemos suas vidas. Caso contrário, eu mesma arrancarei o ar de seus pulmões. Com os braços ainda em volta de Ilha, Arkin virou a cabeça, os olhos vermelhos e marejados de lágrimas. Sustentou o olhar de Dany, engoliu em seco e deixou os ombros caírem, sua espada pousando no chão com um estrondo. Dany moveu os joelhos, buscando equilíbrio enquanto o navio balançava de um lado para o outro, acompanhando o fluxo e refluxo das ondas. Seus pais estavam ajoelhados de cada lado dele, com as mãos atadas e a cabeça baixa. Sua mãe olhava fixamente para o chão, sem expressão. Adiante, uma imponente parede rochosa erguia-se do oceano, estendendo-se para a direita e para a esquerda, fundindo-se com a noite. Aninhada na rocha, a milhares de metros acima do oceano, com muralhas 2 vezes maiores que as de Esquifel e torres que se erguiam sobre as águas escuras, estava a cidade-fortaleza de Stormvatch, o ponto focal do controle naval valtarano em todo o oceano antigano. Centenas de luzes alaranjadas iluminavam a cidade, brilhando na noite. Velas nas janelas, lanternas penduradas nas ameias, a chama do farol ardendo no topo da torre principal. Mesmo sem conseguir distingui-los àquela distância, Dany não tinha dúvidas de que as ameias da cidade fervilhavam de soldados que, naquele momento, observavam a frota de navios lorianos com estandartes de leão que se aproximava. Dany puxou as cordas que prendiam suas mãos atrás das costas e cortavam seus pulsos. Ele poderia ter estendido a mão até a centelha e as removido em questão de segundos, mas a guarda do dragão que os havia capturado estava na proa, o capacete na dobra do braço, os cabelos escuros chicoteando atrás dela. Ela o sentiria no exato instante em que ele tocasse a centelha. E então, muito provavelmente, o mataria, ou pior, o levaria. Era melhor esperar e aguardar o momento certo. Eles sairiam dessa. Tinham que sair. Dany controlou a respiração. Inspirava pelo nariz, expirava pela boca, o peito subindo e descendo em movimentos ritmados. Podia ouvir Marlin falando em sua mente. Uma mente em pânico é inútil. Respire fundo,
Acalme-se e observe. 3 figuras estavam ao lado da guarda do dragão. Uma vestia um manto escuro com capuz, outra usava o longo manto preto de um mago de batalha, enquanto a última estava vestida com uma armadura de couro vermelha e preta, com uma placa peitoral de aço presa ao peito. Além desses 3 e da guarda do dragão, o navio fervilhava de soldados e marinheiros imperiais. O som de passos batendo contra a madeira se misturava com gritos e ordens, tudo isso lutando contra o estrondo das ondas contra o casco do navio. 2 homens estavam atrás de Dany e seus pais, com as espadas desembainhadas. Dany não precisava olhar para saber que estavam ali, não haviam se movido desde que o navio zarpara. Você está bem? Sussurrou o pai de Dany, com a voz rouca e cansada. Ele estava ajoelhado à direita de Dany, com sangue escorrendo de um corte acima do olho esquerdo e o cabelo grudado na testa por uma mistura de sujeira, suor e sangue seco. Estou bem. Dany assentiu levemente com a cabeça. Estava cansado, seus músculos doíam e uma série de cortes recentes cobriam seu corpo, mas ele estava longe da morte. Você está... Uma onda de dor atravessou a cabeça de Dany, estrelas e manchas solares passando rapidamente diante de seus olhos. Cale a boca. A voz do soldado era mais um rosnado do que qualquer outra coisa. Dany balançou a cabeça, tentando aliviar a tontura que o golpe lhe causará. Era mais fácil falar do que fazer com as mãos amarradas nas costas, mas ele conseguiu se manter em pé por pouco. Sentia um fio de sangue escorrendo da lateral da cabeça, descendo pelo pescoço e molhando a camisa. Tire as mãos dele, rugiu o pai de Dany, tentando se levantar, mas recebeu uma pancada na cara com o pomo da espada. Dany viu o sangue escorrer do rosto do soldado imperial quando Arkin Ateris mal se mexeu. O golpe foi forte o suficiente para fazer jorrar sangue da bochecha de Arkin, mas o pai de Dany agiu como se tivesse sido atingido por uma criança irritada. Ele simplesmente encarou o soldado, com o maxilar cerrado e os olhos frios. Calma, calma. A voz pertencia à guarda do dragão que os havia levado aos jardins de Redstone. Suas palavras fluíam com uma graça natural, lentas e intencionais, como se ela estivesse tentando acalmar um bêbado de taverna. Você perdeu, Lord Ateris. Que utilidade há em se causar mais dor? Dany ergueu a cabeça. O galo que se formara no local onde o soldado o atingira latejava. Nódulos de pressão pulsavam atrás de seus olhos, fazendo-o gemer. A guarda do dragão estava a poucos metros de distância, com cada uma das 3 figuras ao seu lado. O homem que vestia o casaco de um mago de batalha tinha a aparência de alguém que fazia jus ao título. Sua postura era firme, seus ombros largos e seus olhos pareciam desprovidos de qualquer empatia. Uma fina cicatriz percorria seu olho direito, e a metade inferior do rosto estava coberta por uma barba curta. Dany não pôde deixar de notar a mão do homem batendo constantemente no bolso da calça. O homem de roupas de couro vermelhas e pretas não tinha mais de 1,65 m de altura, com cabelo loiro curto, 2 machados pendurados no cinto e uma série de facas presas a um cinto de armas que passava por cima de sua placa peitoral de aço. Os olhos da guarda do dragão se fixaram no pai de Dany. Ela não aparentava ter mais de 30 ou 40 anos, no máximo, mas Dany sabia que não era bem assim. Nenhum dos membros da guarda do dragão tinha visto menos de 4 séculos passarem diante de seus olhos. Foram eles que arrasaram a cidade de Unnain, esmagaram a Ordem e colocaram o continente de joelhos. Fanny Morten podia estar sentado no trono de Al-Nazla, mas foi a guarda do dragão que o colocou lá. Os cabelos da mulher eram negros como o céu noturno, sua pele de um castanho profundo. Se Dany não soubesse quem ela era e o que representava, quase a teria considerado bonita. Mas ele sabia, e seu sangue ferveu. Ela e seu dragão haviam massacrado dezenas, talvez centenas de Wyvernos. Eles haviam massacrado Tandril. Num instante, o sangue fervente de Dany congelou, um arrepio percorrendo seu corpo. Ela o encarava fixamente, seus olhos tão escuros que eram quase negros. Ela deu alguns passos à frente, até estar quase ao alcance da mão. Tão jovem, disse ela, estendendo a mão e erguendo o queixo de Dany com o dedo. A mulher manteve o olhar fixo em Dany por alguns instantes, seu olhar inabalável fazendo com que os pelos da nuca dele se arrepiassem. O canto de sua boca se curvou num sorriso quase de desculpas antes que ela soltasse o queixo de Dany. Fui enviada aqui, junto com minha ala, a pedido pessoal do alto comandante Eltoar da Etana. Não é comum a guarda do dragão ser solicitada a auxiliar em assuntos imperiais. Faz muito tempo. Ela passou pela mãe de Dany, que sequer ergueu a cabeça. Mas você traiu a graça do imperador Morten e, ao fazê-lo, perdeu a vida de todos os homens e mulheres que morreram aqui hoje. Creio que vocês, Valtaranos, têm um ditado, não é? Com lâmina e com sangue. Quão apropriado,
pois hoje foram suas lâminas que derramaram sangue. A mulher ergueu o braço, apontando para a cidade de Sormvacek. Não vamos continuar com a bota imperial em nossos pescoços. O pai de Dany cuspiu uma mistura de saliva e sangue no convés do navio, com as veias pulsando nas laterais da cabeça. O Império toma nossos filhos, nossa comida, nosso modo de vida. Jamais nos curvaremos. O sangue deles está em suas mãos, Arkin. A figura encapuzada abaixou o capuz enquanto falava. Dany o reconheceu imediatamente como Loren Coraclon, chefe da Casa Coraclon, uma das duas casas que resistiam em jurar lealdade. O traidor. Loren. A raiva fervilhava na voz do pai de Dany enquanto ele se levantava, apenas para ser atingido novamente por um dos soldados. Ele girou, batendo a testa no nariz do homem, sangue jorrando. Então, ficou completamente rígido, seus membros suspensos como se estivessem congelados no gelo. O olhar repentino de medo nos olhos de seu pai lembrou Dany de que seu pai não conseguia ver o que Dany conseguia, os fios de ar enrolados em seu corpo. Você não é um homem inteligente, é? A guarda do dragão inclinou a cabeça para o lado, uma risada divertida escapando de sua garganta. Você deve gostar de sofrer. Que os deuses queimem seu sangue, gritou o pai de Dany para Loren, ignorando a guarda do dragão como se ela não tivesse ainda envolto em fios de ar. Você trairia os seus. Você não é um Valtara. Você é um verme. Dany virou a cabeça, lançando um olhar para sua mãe, que estava ajoelhada à sua direita. Apesar de tudo o que estava acontecendo, ela não havia dito uma palavra. Nem sequer levantar a cabeça. Mãe, sussurrou ele, tentando ao máximo não chamar a atenção. Ela não respondeu. É você quem trai o nosso povo, sibilou Loren, dando um passo à frente, com os olhos ardendo de fúria. Você se apega ao passado, desesperado para que Valtara se banhe na glória que um dia teve. E está disposto a sacrificar vidas valtaranas para isso. Quantos morreram aqui hoje, Arkin? Quantos sentiram o caloroso abraço da mãe anos antes do tempo? Tudo o que você fez foi fertilizar o solo com o sangue do nosso povo. Não ficarei parado enquanto você mergulha Valtara em uma guerra que não pode vencer. Eles morreram por sua causa. Mentiras! Loren vociferou, acertando o pai de Dany com um golpe certeiro no queixo. Que arrogância! Você não teve o que precisava. Não tinha comida na mesa e ouro nos cofres. Eles morreram sem motivo algum, a não ser o seu orgulho e a sua ganância. Às vezes, ouro e comida não são suficientes, Loren. Simplesmente não são. Silêncio! Rugiu o homem de couro vermelho e preto. Não temos tempo para essa competição de egos. Ele lançou um olhar fulminante para Loren antes de se virar para os pais de Dany, com o peito estufado e o queixo erguido. Arkin e Ilha Teres, meu nome é Aster Darnin, comandante do 5º Exército. Estou aqui para informá-los de que foram considerados culpados de traição. Vocês incitaram uma rebelião contra o Império e não nos deixaram outra escolha. Vocês devem pagar o preço, assim como aqueles que os apoiaram. O homem se virou para a guarda do dragão. Queimem todos eles. Com uma expressão sombria no rosto, a guarda do dragão sustentou o olhar do homem, uma troca silenciosa se passando entre eles. Nem a guarda do dragão nem o comandante recuaram, olhares frios cruzando-se como se cada um desafiasse a autoridade do outro. Foi a guarda do dragão quem falou primeiro, com uma fúria fria nos olhos. Que assim seja. O pai de Dany caiu no chão, os fios que o prendiam se desfazendo enquanto a guarda do dragão se virava, resmungando enquanto caminhava de volta para a proa do navio, seguida pelos outros. Não! Não! Loren, não deixe que façam isso! A voz do pai de Dany falhou enquanto ele gritava, implorando. Dany nunca tinha ouvido o pai implorar. Nem uma vez na vida. Essas são as suas pessoas. Não faça isso. Não importa o que você pense de mim, essa não é a solução. Sua alma jamais será purificada. Loren hesitou por um instante, o olhar percorrendo as tábuas de madeira do convés, as sombras cobrindo a maior parte do seu rosto. Mas então, com um último olhar para o pai de Dany, ele se virou e se juntou aos outros na proa, as tábuas rangendo sob seus pés. Antes que Dany pudesse perguntar o que estava acontecendo, um rugido arrepiante irrompeu acima dele, seguido por uma rajada de vento tão poderosa que parecia puxar o ar, quase derrubando Dany no convés. Por um breve instante, a luz pálida da lua desapareceu, engolida por uma forma que voava baixo acima, mergulhando o mundo na escuridão. Dragão! Não! O pai de Dany saltou de pé mais uma vez, esquivando-se habilmente de outro golpe de punho do soldado que pensava em lhe dar uma lição. Com as mãos ainda amarradas nas costas,
Arquem-Ateres bateu com a testa no rosto do soldado antes de jogá-lo ao mar com uma investida de ombro. Os outros soldados tentaram conter o pai de Dany, mas todos a bordo pararam quando o primeiro rugido foi seguido por outros dois, e o céu se iluminou como se raios tivessem caído das nuvens. Mas não eram relâmpagos. Eram fogo de dragão. 3 colunas de chamas que jorravam sobre a cidade-fortaleza, chocando-se contra as muralhas em ondas impetuosas de laranja e vermelho. Os dragões mergulhavam repetidamente, banhando a cidade em fogo. Gritos ecoavam pelo ar, reverberando pela encosta, reverberando sobre a superfície da água. Gritos de homens e mulheres enquanto sua pele derretia e se desprendia dos ossos. Os gemidos roucos dos moribundos, sufocando com poeira e cinzas. Os lamentos de crianças enquanto a fortaleza se transformava lentamente em um forno, e elas eram cozidas vivas. O pai de Dany caiu de joelhos, com os ombros caídos. Não, por favor, não. Lágrimas escorriam pelo rosto de Dany. Seu coração se apertava no peito. Por que alguém faria isso? Dany se virou para sua mãe. Seus olhos estavam abertos agora, sua cabeça erguida. Lágrimas haviam aberto sulcos na sujeira e no sangue que cobriam seu rosto, marcas de garras de tristeza. Dany podia ver o tremor em sua mandíbula enquanto ela rangia os dentes, o olhar fixo naqueles que estavam na proa do navio. Após alguns instantes, ela desviou o olhar, voltando-se para Dany. Seus olhos estavam vermelhos e irritados de tanto chorar, mas neles Dany viu 2 coisas com clareza cristalina, uma perda insuperável e pura fúria. Prepare-se para correr, sussurrou ela, com os olhos ainda fixos nos dele, a voz quase inaudível em meio aos gritos dos moribundos e ao estrondo das ondas. Mas eu... Dany, fique quieto e escute. Corra para a grade e pule. Nade de volta para a margem. Encontre Alina e Baren. Leve-os para a fazenda em Mirefal. Mantenha-os em segurança. Mas... Não, eu não posso te deixar. Um leve sorriso surgiu no canto da boca de sua mãe, e logo desapareceu. Ela encostou a testa na dele. Você, seus irmãos e sua irmã são as melhores coisas que eu já fiz na vida. Cuidem uns dos outros, Dany. Eu. Calhe a boca, gritou um dos soldados. Faça o que eu digo, continuou a mãe de Dany, ignorando o soldado. Dany assentiu com a cabeça, sem desviar o olhar da mãe. Eu te amo. Ei! Eu disse para calar a boca. O soldado abaixou-se, puxando o ombro de Ilya. Nunca deixarei de te amar, meu filho. Foi só naquele instante que Dany percebeu que as mãos de sua mãe não estavam mais amarradas. Cordas cortadas jaziam no convés ao lado dela, e um brilho de aço reluziu em sua mão. Ela estendeu a mão para trás dele, cortando as amarras, e sustentou seu olhar por uma fração de segundo antes de se virar. Volte para o seu, a voz do soldado falhou quando Ilya se levantou e enfiou sua longa e fina lâmina no olho dele, o sangue jorrando da ferida. Dany reconheceu a lâmina num instante. Era a que sua mãe sempre prendia na parte interna da coxa. Nunca se tem lâminas demais, ele se lembrou dela dizendo em mais de uma ocasião. E a maioria dos homens tem decência demais para verificar a coxa de uma mulher. Os que não têm, bem, esses são apenas mais um motivo para a existência da lâmina. Deixando a lâmina cravada no crânio do homem, Ilya arrancou a espada de suas mãos enquanto ele desabava no convés, com o corpo mole e sem vida. Aproveitando o próprio impulso, ela girou, evitando o golpe de um segundo soldado imperial e cortando as costelas de outro. Pai! Rugiu Dany. Bastou um olhar para que Arquem-Ateres se levantasse, investindo contra os soldados que atacavam Ilya, derrubando-os no convés e libertando suas mãos atadas com a lâmina de um deles. Dany, corre! Gritou a mãe de Dany, deslizando a espada pela garganta de um soldado antes de cravar o pomo na bochecha de outra mulher. Controlando o medo, Dany se levantou, o corpo dolorido, as articulações rígidas. As feridas em seus pulsos repuxavam e rasgavam, o sangue escorrendo pelas palmas das mãos. Sua mente o impeliu a fazer o que sua mãe lhe dissera, a fugir. Mas não era tão simples. Seu coração se apertou ao ver sua mãe e seu pai lutarem com unhas e dentes. Para cada lâmina que tocava sua pele, 2 soldados caíam, depois mais 2. Dany, senhor, sangue escorreu do lábio de Arquem quando seus olhos encontraram os de Dany. Suas mãos caíram sobre o peito, onde uma longa lâmina de aço havia perfurado seu externo. Não! Gritou Dany, dando um passo em direção aos pais. Seu pai caiu de joelhos quando a lâmina foi retirada. Ele apertou as mãos contra o peito, tentando desesperadamente estancar o fluxo de sangue que escorria por entre seus dedos. Com a luz nos olhos se apagando, ele desabou de lado,
o peito subindo e descendo rapidamente, buscando desesperadamente seus últimos suspiros. No lugar de seu pai estava a guarda do dragão. Sangue escorria pela espada da mulher, acumulando-se na ponta e pingando sobre o corpo agora sem vida do pai de Dany. Algo dentro de Dany se quebrou. Ele avançou, estendendo a mão para a centelha, sentindo seu calor chamando-o. Essa mulher iria morrer. Suas costelas cederiam e esmagariam seu coração negro. Sua pele se desprenderia do corpo. Assim que Dany começou a puxar os fios da terra, da água e do espírito, algo atingiu em cheio, desequilibrando e fazendo cair no chão. A força o derrubou, prendendo-o no lugar. Ele tentou se mover, tentou agitar os braços e as pernas, mas nada funcionou. Ele estava preso. Como ela está fazendo isso? Como se a mulher tivesse lido seus pensamentos, qualquer que fosse a força que o prendia, elevou-o, puxando para o ar como fios que arrastam um fantoche. A guarda do dragão estava diante dele, uma gema vermelha brilhante em uma das mãos e sua espada na outra. A mãe de Dany ajoelhou-se a seus pés, provavelmente sustentada pela mesma força que mantinha Dany no ar. Sangue escorria dos inúmeros cortes que percorriam seu corpo, e o músculo e o tecido ao redor de seu olho esquerdo estavam inchados até o tamanho de uma laranja. "O que faremos com você?" perguntou a guarda do dragão, inclinando a cabeça para o lado enquanto examinava Dany com o olhar. "Ele precisa morrer", disse Loren, dando um passo à frente, com o maxilar travado e a testa franzida. "Podemos controlar os dois mais novos, mas este não pode viver." "Não!" gritou a mãe de Dany, a luta evidente em seu rosto enquanto ela se desvencilhava das amarras invisíveis que a prendiam. "Então você não gosta dessa ideia?" disse a guarda-dragão, movendo-se lentamente até ficar entre Dany e sua mãe. O mago de batalha e o comandante de Loren a acompanharam, ficando a poucos centímetros de distância. Loren estava do outro lado, a centímetros do corpo do pai de Dany. Pelo canto do olho, Dany percebeu o mago de batalha encarando, os olhos verdes do homem o atravessando. "Por favor, poupem-no." A guarda do dragão ajoelhou-se, apoiando a ponta de sua lâmina no convés do navio, seus olhos na mesma altura dos da mãe de Dany. Por um longo momento, elas apenas se encararam, mas então a mulher falou. "Rakina", ela virou a cabeça, olhando para o mago de batalha que estava a poucos centímetros de distância, sua capa esvoaçando ao vento do oceano. "Você permitirá que o destino escolha?" Silêncio. Então, o mago de batalha assentiu, enfiou a mão no bolso da calça e tirou uma moeda grossa de ouro. "O que é isso? Você não pode estar falando sério." Loren deu um passo à frente, com a mão agarrada ao pomo de sua espada. "Se você der mais um passo para perto", disse o mago de batalha, voltando seu olhar para Loren, "eu vou te estripar como um porco." Dany percebeu a hesitação no rosto de Loren. 4 anéis negros, divididos por uma grossa linha preta, estavam tatuados no antebraço esquerdo de Loren, acompanhados por 2 anéis no braço esquerdo. O homem era um mestre espadachim, um dos mais renomados de toda Valtara. Mas este Rakina era um mago de batalha. Loren estaria morto antes mesmo de conseguir desembainhar sua espada. No fim, Loren não se moveu mais 1 centímetro. Cerrou os dentes e lançou um olhar furioso, sem tirar a mão do pomo da espada. "Bom garoto." Um sorriso satisfeito se espalhou pelo rosto do mago de batalha. Ele jogou a moeda para o ar, o som de seus movimentos abafado pelo estrondo das ondas e pelo rangido do navio. Mas para Dany, aqueles sons deram lugar à batida estrondosa de seu coração enquanto a moeda de ouro voava pelo ar. Lágrimas escorriam pelo rosto de sua mãe, seus olhos nunca se desviando dos dele. Ajoelhada ali, machucada e sangrando, ela sussurrou, "Eu te amo." A moeda caiu silenciosamente na mão estendida do mago de batalha. Ele deu uma olhada rápida e assentiu brevemente. O garoto está vivo. Os laços invisíveis que prendiam Dany desapareceram, sumindo da existência como se nunca tivessem existido. Ele caiu no convés, tropeçando levemente ao tocar a madeira com os pés. Um alívio inundou seu corpo, um rio gélido percorrendo suas veias, banhando sua pele. Ele podia ouvir Loren gritando, com fúria na voz. Mas Dany não olhou para o chefe da casa Coraclon. Olhou para sua mãe, permitindo que o alívio compartilhado trouxesse um breve momento de felicidade. Seu desejo foi concedido, ilha da casa Teres. Movendo-se enquanto falava, a guarda do dragão brandiu sua lâmina. O coração de Dany se apertou, e um vazio se formou em seu peito quando o aço cortou o pescoço de sua mãe e arrancou sua cabeça dos ombros. "Não! Não! Mãe!" Ele saltou para frente, sentindo um arrepio por todo o corpo e uma sensação de dormência sufocando sua mente. Uma mão o atingiu no peito, empurrando-o para trás.
Ela tinha que morrer. Era maga de batalha, aquela quem a guarda do dragão chamava de Rakina. Não seja estúpido. Vou matar vocês. Dany gritou. Não para o mago de batalha, mas para todos eles. Sua garganta ardia enquanto rugia, a dormência sendo substituída por uma dor dilacerante. Ele havia quebrado ossos e enfrentado aço, mas esses ferimentos não eram nada. Não, você não vai, garoto. A força invisível retornou, envolvendo seu corpo e o prendendo no lugar. A guarda do dragão estava ao lado da maga de batalha, a gema vermelha em sua mão brilhando com vigor renovado. Você está banido destas terras por ordem da guarda do dragão e do Império Lórien. Se retornar, será enforcado na praça central de Esquifel. Sua irmã e seu irmão assistirão a sua garganta quebrar e, em seguida, serão enforcados com a mesma corda. Eu mesma exterminarei sua linhagem deste mundo. Sua vida foi poupada pela graça do Salvador e pela vontade do destino. Você agora é, e para sempre será, um exilado. Dito isso, ela se virou, os laços invisíveis se dissipando enquanto ela se afastava. Um arrepio incontrolável percorreu os ossos de Dany. Seu peito tremia, um tremor se espalhou por suas mãos e suas pernas pareciam juncos ao vento. Ele não estava com frio, estava vazio. A visão dos corpos de seu pai e de sua mãe, o sangue deles infiltrando-se na madeira do convés, embrulhou seu estômago. Lágrimas ardiam em seus olhos, escorrendo por suas bochechas e pingando de seu queixo. Lentamente, nas cavernas escuras de sua alma vazia, uma chama se acendeu. Seus dedos se fecharam em punho e seu peito se elevou e se agitou. Ele estendeu a mão para a centelha. Não seja idiota. O mago de batalha se colocou na frente de Dany, seus olhares se encontrando. Assustado, Dany soltou a centelha. Se algum deles descobrisse que ele podia controlá-la, ele não sairia vivo daquele barco. O Império era implacável com qualquer mago que tivesse escapado dos seus testes quando criança. Dany já tinha visto homens e mulheres enforcados o suficiente para saber que isso era verdade. O destino te deu uma segunda chance. Não a desperdice. Antes que Dany pudesse sequer pensar, o homem estendeu a mão para a centelha, puxou fios de ar e os enfiou no peito de Dany. Dany foi arremessado para trás, chocando-se contra o parapeito do navio, a força dos cabos lançando-o para fora da borda. Em segundos, o abraço gélido da água o envolveu quando ele emergiu e mergulhou no oceano. Cada músculo do corpo de Dany ardia, implorando para que ele parasse. Ele estendeu a mão, apoiando o antebraço na rocha à sua esquerda. Sua pele, incrustada de sal, estalava a cada movimento. Suas pernas estavam em carne viva e assadas. Levou cerca de 1 hora para nadar de volta aos penhascos de Abadia, onde Redstone se erguia. Alina, Baren e Marlin não estavam nas cavernas quando Dany chegou. Devem ter sido obrigados a seguir em frente. Ele precisava continuar procurando. Virando-se de modo que suas costas se pressionassem contra a rocha, Dany olhou para o oceano, desviando o olhar para Sormvacek. Sentiu uma sensação de leveza nauseante ao contemplar o inferno em chamas. Dany cerrou os dentes, reprimindo as lágrimas. As chamas ainda podiam estar ardendo, mas todos os que restavam na cidade já não respiravam. Ele poderia lamentar depois. Alina, ele sussurrou ao alcançar a familiar entrada da caverna que se erguia no penhasco. Do oceano, a caverna mal seria visível, mas Dany sabia que não era bem assim. Décadas antes da rebelião, seu tataravô havia construído uma passagem atrás de uma estante em seu escritório em Redstone, que levava à entrada da caverna que agora se erguia diante de Dany. Baren, Marlin. A caverna estava vazia. Por favor, que tudo fique bem. Pela luz de Varin, sussurrou Dany. Dany permitiu-se alguns instantes de descanso antes de seguir pela caverna até a escuridão da câmara do outro lado. Seu pai sempre mantinha uma tocha envolta em um pano embebido em gordura, pendurada em um suporte na câmara. Mas Dany não tinha como acendê-la e não ousava usar a centelha, com medo de que algum mago imperial próximo percebesse. Em vez disso, estendeu a mão com as pontas dos dedos, deslizando-as pelas paredes para encontrar o caminho na escuridão. Colocando um pé na frente do outro, entrou no túnel que saía da câmara e subiu a escadaria até o escritório do pai, com poeira e sujeira rangendo sob seus pés descalços. Quando finalmente sentiu o toque da madeira, sua testa estava coberta de suor e suas pernas ardiam com vigor renovado. Respirando fundo, Dany encostou o ouvido na madeira da estante que cobria a entrada do túnel. Ele escutou atentamente qualquer som do outro lado, qualquer vibração sutil ou voz. Assim que teve certeza de que o cômodo estava vazio, abaixou-se e destravou a trava que prendia a estante.
Um silêncio sinistro recebeu quando a porta secreta deslizou e ele entrou no escritório do pai. Estava exatamente como naquela noite. Nada estava fora do lugar. Uma parte dele esperava que o pai aparecesse a qualquer momento. Mas isso não aconteceria. Ele nunca mais veria o pai. Nunca mais sentiria o abraço da mãe nem ouviria a doce voz dela. Essas coisas haviam desaparecido. Dani lançou um olhar melancólico pelo escritório, passando a mão pelo tampo do sofá de couro mais próximo, antes de seguir pelo corredor. Precisava chegar aos seus aposentos, reunir suprimentos e encontrar Alina, Baren e Mera. Dani se manteve nas sombras enquanto se movia pela fortaleza. Os corredores estavam praticamente vazios, exceto por patrulhas ocasionais de soldados lorianos, com aço afiado em seus punhos. Mas mesmo essas patrulhas eram raras. A maioria dos soldados devia estar lutando nas ruas, restando apenas o suficiente para manter Redstone sob controle. Quando Dani chegou aos seus aposentos, seu coração batia forte no peito e o suor lhe escorria pela testa. Não havia velas acesas no quarto. A única fonte de iluminação era o brilho da lua que entrava pela janela ao lado da cama, banhando a pedra em um branco frio. Movendo-se o mais rápido que pôde, Dani começou a reunir tudo o que pudesse precisar. Sobre a cama, repousava uma bolsa de couro um pouco gasta que sua mãe lhe dera quando completou 16 anos. O couro valtarano da melhor qualidade, feito com a pele do veado Andrúvin das montanhas rolantes. Ele suspirou ao passar as mãos sobre o couro macio, depois desfez a fivela de latão, jogando dentro um cantil, um pedaço de corda, um cobertor, um isqueiro, um tinteiro e uma caneta. Seu toque demorou-se nas bordas desgastadas de um livro encadernado em couro que estava ao lado da cama, outro presente de sua mãe. Ele o jogou na bolsa. Assim que a sacola ficou cheia, ele a jogou sobre o ombro, puxou o cinto de armas do baú no canto da sala, prendendo na cintura e encaixando a espada e as facas. Um relâmpago o atingiu ao som da porta rangendo ao se abrir. Ele saltou em movimento. Arrancando uma faca do cinto, correu em direção à porta, estendendo a mão e tapando a boca do intruso com a mão esquerda, pressionando-o contra a parede com a lâmina da faca contra seu pescoço. Não diga uma palavra, sussurrou Dani, semicerrando os olhos sob a penumbra do luar. À medida que seus olhos se ajustavam à claridade, ele percebeu que não era um homem que ele pressionava contra a parede, mas um garoto. Um garoto que ele reconheceu. Eloin, sou eu, Dani. O garoto engoliu em seco, os olhos arregalados enquanto examinava o rosto de Dani. Vou te soltar agora. Fique quieto. O menino assentiu com a cabeça. Dani tirou a mão da boca de Eloin, fechou a porta e guardou a faca no lugar. Você está bem. Eloin assentiu novamente. O garoto não tinha visto mais do que 12 verões, a mesma idade de Alina. Ele trabalhava como carregador nas cozinhas com sua mãe, Sora. Seu pai, Aren, era um dos guardas de Redstone. Dani os conhecia bem. O que você está fazendo aqui, Eloin? Não é seguro. Você precisa ficar em seus aposentos. Assim que Dani terminou de falar, Eloin começou a soluçar, levando a mão ao nariz e à boca. Minha mãe, ela. O menino balançou a cabeça, tentando ao máximo conter os soluços. Eu estava procurando meu pai quando o vi saindo do escritório dele, meu senhor. Ouvi dizer que o senhor estava morto. Dani se ajoelhou para que seus olhos ficassem na mesma altura dos de Eloin. Está tudo bem, sussurrou, colocando a mão no ombro dela. Dani sabia que suas palavras eram mentira. Era provável que Aren estivesse morto e, a julgar pelas lágrimas que escorriam pelo rosto de Eloin, Sora também. Preciso que você seja forte por mim, Eloin. Entendeu? Eloin assentiu com a cabeça, fungando enquanto tentava recuperar a compostura. Bom rapaz. Agora, você viu minha irmã ou meu irmão? Alina e Baren. Eloin balançou a cabeça. Não, meu senhor. Não desde esta manhã. Mas os soldados estão procurando por eles há horas. Eu podia ouvi-los gritando. E a Mera? Você conhece a Mera, não é? A linda moça de olhos azuis brilhantes. Eu não tenho certeza. Vamos lá, Eloin, você a conhece. Você viu ela me derrubar no chão há menos de 2 semanas, no pátio de treinamento. Os olhos de Eloin brilharam. Eu a conheço. Claro, é assim que ele se lembra. Ótimo. Isso é muito importante, Eloin. Você a viu. Sabe se ela está bem? Eloin assentiu com a cabeça, o brilho retornando aos seus olhos. Sim. Ela e os outros estavam trancados em seus aposentos quando os soldados chegaram. Alguns morreram.
A voz de Iloen se perdeu por um instante. Mas Mera não morreu. Tenho certeza disso. Uma onda de alívio invadiu Dany, um nó leve se formando em seu estômago. Obrigado, Iloen. Obrigado. Dany colocou as mãos nos ombros do garoto. Tudo bem, você não pode ficar aqui. Não é seguro. Preciso que você volte para seus aposentos. Fique lá até que alguém venha buscá-lo. Mas eu quero ficar com você, Iloen, preciso que você faça o que eu mando. Dany tirou uma faca do cinto e a enfiou nas mãos de Iloen. Tome isto. Espero que não precise dela. Sim, meu senhor, gaguejou o menino. Muito bem. Vá agora, e seja rápida. Não deixe ninguém te ver. Enquanto Iloen se virava, outro pensamento passou pela cabeça de Dany. E se ele não conseguisse encontrar Baren ou Alina? Iloen, se você vir Baren ou Alina, diga a eles que eu sobrevivi. Diga a eles que irei buscá-los. Sim, meu senhor. Eu prometo. Iloen assentiu com a cabeça antes de sair da sala e disparar pelo corredor. Dany se odiava por ter deixado Iloen ir sozinho, mas o garoto era rápido, e Dany simplesmente não tinha tempo. Ele despiu as roupas incrustadas de sal, vestindo uma túnica limpa, calças e um par de sandálias, e saiu furtivamente do quarto. Se Alina e Baren não estivessem na caverna, e se o Império ainda não os tivesse encontrado, então Marlin provavelmente os teria levado para a fazenda em Mirefal. Era para lá que Dany precisava ir. Ele usaria a passagem no escritório do pai. Mas primeiro, precisava encontrar Mera. Mesmo com a fortaleza repleta de soldados de Loria, não demorou muito para que Dany se encontrasse às portas dos aposentos de Mera. Ao tocar a madeira áspera com a palma da mão, ouviu soluços vindos de dentro. Está tudo bem, Mera. Dany ouviu a Aeryn, a mãe de Mera, dizer. Se alguma coisa acontecer com ele, mãe. Ouvir a voz de Mera fez Dany prender a respiração. Um leve tremor tomou conta de sua mão enquanto ele pressionava os dedos contra a porta. Tudo o que ele queria era abrir aquela porta, abraçar Mera e nunca mais soltá-la. Queria sentir o conforto do toque dela enquanto chorava e o amor do coração dela enquanto ela o abraçava. Mas ele sabia que, se atravessasse aquela porta, estaria condenando-a ao mesmo destino que o seu. Ele não podia ficar em Valtara. Se o Império o encontrasse, seria enforcado, e Mera jamais o deixaria partir sozinho. Ele sabia disso em seu coração. Dany encostou a testa na porta de madeira, soltando um suspiro, com lágrimas ardendo nos cantos dos olhos. Eu não posso fazer isso com você, sussurrou. Seu peito doía como se suas costelas estivessem se fechando em torno do coração. Dany inspirou profundamente, fechando os olhos, e expirou lentamente. Eu te amo, Mera. Ele disse as palavras como se ela pudesse ouvi-lo. Me desculpe. Dany tirou a mão da maçaneta e deu um passo para trás. Precisou de toda a sua força para se afastar. Cada passo era como uma facada no peito. Mas ele continuou andando, forçando-se a colocar um pé na frente do outro. Eu voltarei. Prometo. Ele retornou pela fortaleza, mantendo-se nas sombras, percorrendo as passagens dos criados e escapando por pouco de pelo menos 3 patrulhas. Não demorou muito para que, mais uma vez, se encontrasse diante das grandes portas manchadas do escritório de seu pai, seu olhar repousando sobre um sulco grosseiro abaixo da dobradiça de latão superior da porta esquerda. Ele era apenas uma criança quando fizera aquele sulco. Marlin o mandara passar uma semana no pomar por causa disso, mas sua mãe simplesmente o elogiou por sua força. Dizer que Dany sentiria falta dela seria o mais grave dos eufemismos. Pois um pai é para um filho o que o sol é para uma flor. Soltando um suspiro contido, Dany empurrou a porta, apenas o suficiente para passar, fechando-a atrás de si. Algo em seus olhos me disse que você não iria embora tão facilmente. Dany congelou, sentindo a respiração falhar, os músculos se tensionando. A guarda do dragão estava de costas para ele, seus cabelos escuros esvoaçando suavemente na brisa, sua armadura branca reluzindo enquanto olhava pela janela atrás da escrivaninha de seu pai. Admiro isso, de verdade. A mulher se virou para Dany, com as mãos estendidas e a espada presa ao quadril. Esta noite não era algo que eu queria fazer. Fui forçada. O som de metal contra a pedra alertou Dany para a presença de 2 soldados lorianos de pé em ambos os lados das portas, com as mãos apoiadas nos pomos de suas espadas. Esta é a minha chance. Ela está bem ali. 3 sofás e a escrivaninha do pai de Dany ficavam entre ele e a guarda do dragão. Os sofás ocupavam o centro do escritório,
dois de frente um para o outro e o terceiro de costas para Dany. Dany sacou duas facas do cinto e saltou, o som de botas de metal seguindo-o. Ele se impulsionou para longe do encosto do sofá e caiu no chão do outro lado, girando o corpo e cravando uma faca no crânio do soldado que tentava alcançá-lo. Deixando a faca cravada no crânio do homem, Dany o empurrou para trás, fazendo com que ambos caíssem no chão. Ele se virou para encarar o guarda do dragão, desembainhando sua espada ao fazê-lo. Oh, a arrogância da juventude! Dany sentiu a mulher estender a mão para a centelha, e então foi erguido do chão, cambaleando pela sala, densos fios de ar o envolvendo. Ele ofegou, sua garganta batendo contra a mão estendida da guarda do dragão, sua espada deslizando sobre a pedra ao ser arrancada de suas mãos. Ele tentou se mover, tentou sacar uma faca do cinto, mas seus membros não obedeciam. A guarda do dragão os havia prendido com fios de ar. Ele estendeu a mão em direção à centelha, desesperado, puxando com toda a força que tinha. Mas não encontrou nada. Você realmente achou que eu não tinha percebido sua presença na nave? Eu senti você no momento em que tentou alcançar a centelha, mas eu não sou um inquisidor. Não faço parte do círculo deles e não compartilho de suas crenças. Se Fanny quer que o Império prenda todos aqueles que podem tocar a centelha, isso é problema dele, não nosso. A guarda do dragão soltou a garganta de Dany. Não interpretem isso como fraqueza. A guarda do dragão enfiou a mão em uma bolsa presa ao cinto de armas, tirando um pingente e um cordão de couro, uma safira brilhante cravejada de ouro, o pingente de Alina. Alina. A palavra saiu da boca de Dany por vontade própria. Ela está viva, disse a mulher, segurando o pingente diante de Dany por alguns instantes antes de guardá-lo na bolsa. Nós os encontramos há cerca de 1 hora, encolhidos em uma caverna na base dos penhascos. O guardião deles lutou bravamente. Eu o poupei. Dany sentiu-se sendo colocado no chão, seus pés tocando a pedra, seus olhos encontrando os da guarda do dragão. Preciso que você me entenda, Dany Ateris. Pense o que quiser de mim. Sou uma mulher de palavra. Antes de decapitar sua mãe, prometi a ela que deixaria você e seus irmãos viverem. Mas também jurei que você seria exilado e, se pisasse novamente nessas terras, eu exterminaria sua linhagem. Dany se debatia contra as linhas que o prendiam, com fogo ardendo em suas veias. Se você tocar em um fio de cabelo deles, eu vou. Vai fazer o quê? A mulher aproximou-se de Dany, tão perto que ele podia sentir sua respiração em sua pele. Seu olhar o penetrou. Ela balançou a cabeça, afastando-se. Eles serão criados sob a tutela de seu intendente para liderar a casa Ateris. Como peões. Sim, disse a guarda do dragão, com um tom indiferente. Como peões, mas vivos. Nenhum mal lhes acontecerá enquanto você se mantiver afastado. Tem a minha palavra. Sua palavra não vale nada. Por que eu deveria confiar na sua palavra? A fúria consumia o corpo de Dany, sua cabeça latejava, seu maxilar cerrado. Ela estava tão perto. Por que cumpri minha promessa à sua mãe? Deixei você viver. Os fios de ar que envolviam o corpo de Dany se apertaram ainda mais, então ele começou a se mover, sendo arremessado em direção à janela aberta. A lufada de ar frio o atingiu, os fios evaporando ao seu redor. Ele olhou para trás, vislumbrando o guarda do dragão parado na janela. E então ele estava caindo. O puro terror se misturava perfeitamente com uma estranha sensação de calma, enquanto a parede rochosa dos penhascos de Abadia passava diante de seus olhos. Seu pulso acelerou, uma sensação de ausência de peso o dominando. Ele respirou fundo, deixando seu corpo relaxar, e então estendeu a mão para a centelha, extraindo fios de ar e água, preparando-se para o pior. Voltarei para te buscar.